vamos conversar com a nutricionista Denise Real. Denise, como é que... Primeira pergunta já para a gente começar bem a nossa entrevista. Como é que anda a alimentação do brasileiro? Bom dia, Denise. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. A alimentação do brasileiro, isso a nível também mundial, mudou muito ultimamente, né? Saiu daquele prato que seria o equilibrado do arroz, do feijão, da proteína, da carne, da salada. Para alguma coisa mais rápida e feita fora de casa, um fast food, um delivery, algo que a gente peça e muitas vezes não é uma refeição tão equilibrada quanto esse prato que era mais comum, né, na escolha do brasileiro. Então, com isso, a gente acaba tendo carências nutricionais, não tendo uma alimentação muito equilibrada e com isso a gente desenvolve até o aumento de peso, porque o Brasil já é o terceiro lugar do mundo, terceiro país do mundo em obesos, inclusive as crianças também. 1 em cada 3 crianças já é caracterizada como obesa. E tudo por causa da alimentação mesmo? Grande parte, a gente diz que a obesidade ela é multifatorial, não é só um pilar, não é só alimentação. Mas dentro desse contexto, ela exerce um peso muito, muito forte, tem uma influência muito forte. Porque hoje em dia a gente tem... Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem também uma oferta de alimentos multiprocessados, rico em gorduras. Então, é uma indústria alimentícia por trás disso que acaba não nos boicotando, porque a escolha é nossa, mas tem muita oferta. E por ser mais teoricamente prático, as pessoas têm uma tendência a escolher esses alimentos. Denise, um bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top. E muitas pessoas também dizem que comem pouco. Não necessariamente comem bem, mas comem pouco. E mesmo assim, elas engordam. Isso é possível? A pessoa comer pouco e engordar também? É engraçado esse questionamento, né? Porque quando a pessoa fala, bom, eu tenho que perder uns quilinhos, meus exames de sangue não estão tão legais, colesterol alto, enfim, já vem a ideia de tenho que parar de comer. Ou tenho que reduzir pela metade. Sem muito critério de escolhas, né, de qualidade. E isso é um erro primário que a gente pode fazer. Porque o corpo, ele entende nossa parte fisiológica, né? O corpo entende o peso como preservação da espécie. Então, para o corpo perder peso de uma forma muito intensa e muito rápida, não é algo tido como saudável. Ele se sente agredido. A gente tem uma memória, que é uma memória celular, que é diferente dessa nossa memória que a gente tem, é uma memória da célula. E essa célula, ela é como se fosse programada para armazenar peso, armazenar gordura. Porque o corpo entende isso como vou me manter vivo por mais tempo, né? É uma memória, eu falo que é muito antiga, lá dos primórdios, da época das cavernas, que a gente não tinha alimento a toda hora. Então, quando a pessoa reduz muito a alimentação, o corpo se sente agredido, bom, estou sem alimento, ou seja, eu tenho que estocar o que eu tenho, porque eu não sei quando vai vir o próximo alimento. E nessa forma de estocar, ele tende a estocar em forma de gordura. Então, mesmo a pessoa consumindo menos, né, não aqui em qualidade, mas menos, o corpo ele não ativa tanto essa capacidade de queimar gordura. Então, é mais difícil para essa pessoa com uma dieta muito drástica conseguir perder peso. Por um outro lado também, Denise, tem uma questão que aquelas pessoas são mais magrinhas e elas querem ganhar peso, né? Nesse caso, qual é a recomendação? O caso do Daniel Martins é um magrinho, come feito um condenado, mas não engorda esse rapaz. O que acontece? Mas tem essas pessoas, né? São magrinhas e querem ganhar peso. Como é que elas fazem? Sim. Cada ser humano é único. Cada ser humano tem um metabolismo já geneticamente definido. Então, essas pessoas que eu falo que são abençoadas, elas têm que ter uma conduta nutricional um pouquinho diferente. O ideal é se alimentar mais vezes ao dia. Não focar mais em, nossa, eu tenho que ter um almoço gigantesco, um jantar gigantesco. O corpo ele não consegue absorver todos os nutrientes em uma refeição só.
Isso já é estudado. A gente tem uma certa saturação, né, um limite de absorção de vitaminas, de proteínas por refeição. Então, o ideal é que você já comece com o café da manhã, porque normalmente as pessoas negligenciam muito o café da manhã, ou acordam muito rápido, falam, depois eu como e come qualquer besteira. Então, já começa com o café da manhã. Não esqueça de levar os lanches. Então, já saia de casa, né, ou já deixe, enfim, onde você trabalha, onde você vai ficar, os lanches da manhã, o lanche da tarde. Não negligenciar essa alimentação. E o interessante é sempre fazer atividade física. Não só ganhar esse peso de gordura, mas tentar aumentar esse peso corporal também de uma matéria interessante que é a massa muscular. E em alguns casos a gente tem que entrar sim com suplementação. Porque tem algumas pessoas que fisicamente não cabe uma quantidade grande de alimentos no estômago. E aí, muitas vezes, entra a suplementação com a supervisão de um médico ou nutricionista, porque a suplementação ocupa pouco espaço no estômago e tem um aporte energético bem grande. E aproveitando essa questão da atividade física, o que comer, o que é ideal comer antes e depois das atividades? Isso é um questionamento que muitos pacientes me procuram com essa perguntinha. O ideal é não praticar atividade física sem se alimentar. Então, se deu mais ou menos 2 horas após a refeição ou um lanche, ok fazer atividade física. Na atividade física a gente tem um gasto maior de energia. E energia a gente consegue através do alimento. Então, se a gente está há muito tempo sem se alimentar, a gente está sem essa energia na corrente sanguínea. O que pode acontecer? Além de não desenvolver bem a atividade que a gente está fazendo, ficar cansado, não ter energia, pode ocasionar também hipoglicemia, que é baixo açúcar na corrente sanguínea e você já está gastando, já tem pouco, você está gastando mais. Pode dar sintomas de desmaio ou você pode até mesmo desmaiar. Então, é preocupante ir para uma atividade física sem se alimentar, no mínimo 2 horas antes. E o ideal disso, que refeição fazer, né? Depende do horário da atividade. Denise, eu vou fazer exercício logo pela manhã. Então, faça um belo no café da manhã, sempre com uma porção de carboidrato, que o carboidrato ele proporciona essa energia mais rápida. Só para lembrar, carboidrato que vem dos pães, dos cereais, da aveia, das frutas também. E aí, logo após isso, dá para fazer o exercício. Outra coisa interessante é cada um tem um tempo de digestão. Eu, por exemplo, tenho que me alimentar no mínimo 40 minutos antes. Tem pessoas que já faz a refeição e vai fazer o exercício. Tem outras pessoas que já não se sentem bem, que a digestão é um pouquinho mais lenta. Então, se atentar à sua forma, como o seu corpo responde, né? Vou fazer exercício 7 horas da manhã. Eu, por exemplo, tenho que acordar no mínimo 6h20 para fazer essa refeição. Porque eu sei que se eu acabar de ingerir e for fazer o exercício, eu vou me sentir mal. Vou estar ainda com o alimento no estômago, né? Então, isso também depende muito de pessoa para pessoa, o tempo de digestão. E depois do exercício, o que é recomendado comer ou beber, enfim? Depois do exercício, dependendo da modalidade que você faz ou do tipo de estresse muscular que você sofreu, o interessante é dar um aporte de proteína, porque a gente lesiona essa fibra muscular e o interessante é já ajudar a repor essas fibras lesionadas. Então, sempre com um aporte de proteína, que pode ser o iogurte, pode ser o leite, queijo, uma suplementação, dependendo do caso. Mas aí também vai depender muito do horário. Um exemplo, uma pessoa que treine e logo após ela treina às 11 horas e logo após ela já vai almoçar. Então, às vezes, nesse caso, não precisa uma suplementação, porque ela já vai fazer uma refeição bem completa. Então, nesse caso, ela já vai direto para o almoço. Então, é ajustável de acordo com o horário também. Mas é interessante não ficar muito tempo em jejum depois da atividade física. Porque você pode depletar, o corpo ele pode consumir a massa muscular nesses casos, né? Muito bem. E Denise, as pessoas trabalham fora hoje, tem um dia a dia bastante corrido. Como é que elas podem fazer com a alimentação para ser uma alimentação balanceada e equilibrada? Essa pauta, ela rende bastante. Eu adoro falar sobre isso, porque é uma das desculpas que a gente mesmo usa, né? Como, não consigo em função da minha rotina. Do tempo, né? Não vou conseguir fazer a refeição porque eu não tenho tempo de elaborar.
Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tanto a parte ruim da alimentação, com os fast food, essas comidas mais industrializadas, mas também está crescendo muito, e em função da demanda também, as refeições mais saudáveis. Então, hoje em dia tem delivery também de refeições saudáveis, de pratos saudáveis, lojas que vendem, né, até salgados feitos com farinhas diferentes, integrais. Então, o que eu posso dizer para essa pessoa que tem uma rotina muito corrida? Sabendo disso, tenta provisionar uma compra legal. Para não ter a desculpa de, eu estou sem nada, não levei nada e vou comer o que tem ali no momento. E muitas vezes o que tem ali, ou no nosso trabalho, ou na rua, não é algo tão interessante, não vai fazer bem para a nossa saúde. Então, tenta provisionar uma compra legal. Poxa, eu tenho mais tranquilo sábado e domingo. Tenta nesse dia fazer uma compra legal. Ir nessas lojas bacana. Ou então ir no supermercado mesmo e sair daquele automático da rotina. De, eu sempre passo nessa prateleira e pego isso. O ideal também de fazer essa compra é ir sem fome e vá com uma listinha. E siga a listinha que a gente fez, né, em casa. Porque senão a gente tende a pegar as coisas por impulso. Eu acho que a gente tem que observar como que é nosso dia. Poxa, eu não tenho tempo de cozinhar e eu não vou fazer isso no final de semana. Ou então, poxa, eu gostaria de fazer marmitinhas e congelar e levar para eu consumir. Então, são perfis diferentes. Tá, não tenho tempo, o que eu posso fazer? Poxa, tem esse serviço e esse serviço de marmitaria fit ou algo mais saudável. Então, vale o investimento. Eu falo que investir em saúde nunca é demais, né? A gente tem que observar como que isso pode encaixar na nossa rotina. Ver o que é real pra gente. Esquece o modelo lá que a gente segue, de alguém que faça e faz essas marmitinhas congeladas se eu não tenho aptidão para isso. Então, hoje em dia tem essas opções. Evitar ficar muito tempo sem se alimentar também. Porque uma rotina corrida e uma pessoa sem se alimentar muito tempo, além dessa pessoa ficar mais estressada, que o corpo já está ali em estresse metabólico. Quando a gente está com muita fome, pensa, é igual como se a gente tivesse apertado para ir no banheiro. Você não pensa muito, você vai onde tiver um banheiro, que seja onde for. Você está com uma necessidade fisiológica ali eminente. A fome é a mesma coisa, uma necessidade básica. Então, se a gente está com muita fome, a gente perde a nossa parte racional. Tende a fazer escolhas por impulso. E nesse impulso a gente vai no mais gostoso, no mais calórico, que está ali. Então, evitar ficar muito tempo sem se alimentar. Nessa rotina corrida é uma dica bem interessante. Deixa eu aproveitar a pergunta que a Deisiane de Bauru fez aqui pelo WhatsApp. Você também pode participar, mandar a sua pelo 14998821013. Valeu, Deisiane, pela sua participação. Denise, você falou agora há pouco dos suplementos. Como aliar suplemento, medicamentos de modo geral para emagrecer, se é indicado, se não é, com alimentação, não só para emagrecer, mas também para ter uma vida mais saudável, que eu acho que deve ser o intuito, ou deveria ser o intuito das pessoas. Tá, primeira coisa, suplementação é uma categoria, medicação para emagrecimento é outra. Nutricionista não pode indicar medicação, né? Isso teria que ser com o aval do médico. E aí a gente entra em outros pormenores, que quem me conhece já sabe que eu não sou muito a favor de medicação para emagrecimento. Mas claro que vai de caso a caso. Muitas vezes é uma medicação pontual, que o médico tende a ir retirando aos poucos. Mas, em suma, que seria para ter uma alimentação mais saudável, suplementação dá para ser encaixada sim. Só que tem que ter o acompanhamento de um profissional. Não adianta a gente achar que eu só vou aumentar a massa muscular se eu tomar o suplemento X. A base é a alimentação. Então, pensa numa pessoa que chega lá para mim, na clínica, e fala, Denise, eu quero tomar um suplemento porque eu tô fazendo exercício regular, bonitinho. Aí eu começo a perguntar como que ela se alimenta durante o dia, aí ela já não faz o café da manhã. Aí no almoço ela come um lanche porque do lado do trabalho dela ela acha mais prático. Aí ela vai treinar também sem comer nada e quer usar um suplemento. Falo, gente, o suplemento é a cerejinha do bolo. Se o bolo tiver todo de qualquer jeito, não adianta a cereja, não vai ficar bonito o bolo com a cereja. Então a gente tem que ver as bases, aí sim é interessante colocar a suplementação se for indicado. Deixa eu aproveitar também uma outra pergunta aqui. A Leandra, ela não colocou a cidade, mas se eu não me engano é Bauru. Ela faz uma pergunta se a ansiedade pode interferir no emagrecimento. Muito, muito.
Além de ser uma resposta fisiológica, a ansiedade ela aumenta níveis de cortisol, que é um hormônio que eu falo que é um hormônio terrível, né, para o nosso corpo, porque ele induz aumento de insulina, enfim, ajuda a estocar mais gordura, o cortisol. E o cortisol está ligado muito com estresse. Nosso estresse do dia a dia, nosso estresse também de dormir pouco. Mas a ansiedade ela contribui sim com o aumento de peso. Também a gente tem vários tipos de fome. Eu vou falar de 3 fomes bem legal, a gente estava comentando antes, né, Eduardo? Vou falar das 3 básicas, você vai ver que está de encontro com essa pergunta. Tem a fome fisiológica, que é essa fome que a gente sente até o roncar do estômago, é nosso corpo pedindo nutrientes. Tem a nossa fome emocional, que aí tá ligada com essa pergunta, vinculada a algum sentimento, alguma emoção que a gente tem no dia, de tristeza, ansiedade, alegria. A gente busca alguns alimentos em função dessa emoção. E também a gente tem a fome social. Fome social é quando a gente aperta o piloto automático. Então, quando a gente está num coffee break, ou a gente está numa festa, ou em alguma reunião, e a gente passa a pegar aqueles alimentos, ou aqueles finger foodzinhos, aquelas salgadinhos, sem muito controle, sem perceber, e começa a comer bastante. Então, essa fome que ela está falando, né, de dificuldade, talvez de emagrecer por ansiedade, também está ligado com esse tipo de fome emocional. A gente tende a descontar no alimento. Poxa, hoje meu dia foi estressante. Eu mereço... Quanto a gente escuta isso, né? O quanto a gente pensa nisso. Eu mereço comer aquele doce. Do Eduardo, isso todo dia. Tá merecendo bastante. Eu mereço. Chega... Nossa, ontem o dia foi corrido. Vou comer esse bolo inteiro aqui para... Como se atrasasse o dia, né? Comer o bolo. O bolo vai segurar ali o ponteirinho do relógio. Então, mas é uma dica para isso, né? Não adianta só saber desses tipos de fome. Que é interessante a gente começar a se conectar com o nosso corpo, parar e naquele momento lá de comer o doce ou enfim qualquer coisa, começar a tentar classificar. Poxa, essa fome é meu corpo que está pedindo lá, estou realmente com fome, faz tempo que eu não como, ou é em função de um merecimento, de uma chateação que eu tive? Se for a primeira, que é o corpo pedindo, meu corpo realmente está com fome, eu não posso negligenciar. Se for essas outras 2 fomes que eu falei, a emocional e a social, a gente consegue ter controle. Claro que isso é passo a passo, né? O peso que a gente tem hoje, a gente não vai modificar de um dia para a noite. Mas tornando isso mais consciente, a gente consegue ter um controle melhor. Denise, e você tem um projeto bem bacana que chama Projeto Emagreci. Queria que você falasse aí como é que é esse projeto, como é que funciona, né? Projeto Emagreci, eu sou apaixonada pelo Projeto Emagreci, já vai fazer 2 anos que ele existe. São grupos de emagrecimento. A gente já vai formar a 10ª turma agora. O Projeto Emagreci ele conta com uma equipe multidisciplinar por trás dele. Então, eu como nutricionista, tem a nossa psicóloga, Patrícia, que ela é coach em emagrecimento. Tem também a nossa fisioterapeuta, a Érica. E tem também o nosso personal, o Paulo. Então, essa equipe, ela oferece esse tipo de serviço para esses grupos. São grupos de 15 pessoas que rodam ao longo de 35, 40 dias. Então, é um tempo relativamente curto que a gente acompanha esse grupo. A gente mantém, né, o grupo no WhatsApp, que a gente fica tirando dúvidas, incentivando. A relação entre eles é muito legal. Esse é o grande fundamento do grupo, que é um se ajudando, um colaborando com o outro. Você vê o seu problema no outro, é uma forma de encarar diferente essa mudança de hábito. A gente trabalha fundamentalmente com a mudança de hábito. A gente não oferece algo pronto, um cardápio, enfim, pronto. Cada cardápio é personalizado também, mas a gente não oferece algo pronto que vai ser a solução. A gente dá informações para essa pessoa começar a questionar. Pera, o que eu posso fazer? O que é interessante para mim? O que eu posso mudar? A gente diz que o Projeto Emagreci ele é o start, ele é o começo. A partir dali, a pessoa começa a se portar diferente, frente ao que ela fazia, né? Então, a gente já está com as inscrições para o 10º grupo abertas. Vai começar agora a última semana de março. E é muito interessante, porque todo mundo acaba
teve o último grupo agora, o 9º grupo, que acabou, e é muito interessante, porque além de uma redução de peso interessante, né, em torno de 5 quilos a média, a gente continua conversando, né, depois com todos os ex-participantes, e como eles levam isso para casa, como eles fazem escolhas mais interessantes ao longo do dia, se torna o normal para eles isso. Porque como a gente dá informações, eles passam a aprender a escolher melhor, né, torna mais consciente essas escolhas, ao longo desse projeto, eles como se ressignificassem isso. Então, eles passam a acrescentar essa rotina nova no dia deles. Então, passa a ser mais comum. O Projeto Emagreci, que as pessoas podem conferir pela página do Facebook, né? No Facebook lá, Projeto Emagreci. E também você passou aqui um telefone, o 997366249. Vou repetir, 997366249. Fala com o André, que ele dá todas as informações. É isso aí, né? É isso aí, gente. E vamos observar mais como a gente se alimenta, prestar mais atenção no que a gente faz no automático. O ser humano, a gente é assim, não se culpem por isso. Ele acaba fazendo as coisas no automático porque o nosso corpo, ele tem um pouco de preguiça de pensar sempre nas coisas. Mas a partir de um desconforto, eu não estou gostando da situação atual que eu estou. É a partir disso que a gente busca mudança. E a mudança é olhar para essa rotina que eu tenho e o que eu posso começar a fazer. Essa é a dica que eu dou para quem pensa em iniciar. Hoje, o que eu estou fazendo que está me incomodando mais? Poxa, eu estou saindo de casa sem fazer o café da manhã e isso me deixa com fome, e no almoço eu como tudo e mais um pouco. Começa aí a mudança. Trace pequenas metas. Se a gente traçar metas muito longe, muito distantes e muito grandes, a gente se frustra muito.